Olá, meninos. Vamos repassar alguns pontinhos sobre topografia pra gente, alinhar aqui com a prova, algumas coisinhas. Para que serve a topografia? Por que ela é importante? A topografia ela é essencial, principalmente para gente arquiteto, porque ela nos vai posicionar em relação a como está aquele terreno. Então a gente vai saber se ele é um terreno plano, se ele é um terreno em aclive, declive. E da onde é que vem essas definições? O que é isso, né? Então, topografia nada mais é do que um lugar, um desenho, uma posição em relação a gente se baseia pelo nível do mar em relação à topografia, né? E a gente tem representação de topografia, geralmente são mapinhas. Então, são mapas que vão nos dar posicionamento geográfico de algum lugar, e dependendo daquelas medidas, daqueles mapas, que podem ser em cores, em medidas, em cotas, a gente vai saber se ele está mais alto, mais baixo, se ele está descendo, se ele está plano. Então essas vão ser as informações que a gente vai ter e que a topografia nos vai permitir. Por isso é essencial. A gente vai construir uma casa, uma residência, a gente precisa saber. Então eu preciso saber se aquele terreno ele está, por exemplo, inclinado, ou se ele está plano. Como que eu vou posicionar a minha casa, a minha construção nesse terreno, né? Se eu não sei se, por exemplo, quanto que eu tenho que tirar ou colocar de terra, se eu não sei essa topografia, se eu não sei analisar isso, né? Então, ela vai nos permitir isso. Como que ela é medida, né? Geralmente a gente mede a topografia em ângulos, né? A gente tem ângulos de distâncias, né? Medidas como seno, cosseno, o círculo trigonométrico, que vai nos permitir fazer essas medidas topográficas para fazer essa análise desse local, desse terreno, né? Dessa edificação. Quando a gente vai medir, o instrumento que a gente usa para medir a topografia é o teodolito, que é um aparelho que a gente mede, a gente posiciona ele no solo e por meio de um computadorzinho ele mede as alturas, que é dada em graus, minutos e segundos. Então a gente vai converter isso, né, em zente e em zenital. Então a gente vai saber se ela tá pro norte, pro sul, se é um rumo, se é um azimuth, e aí vamos chegar nas medidas ideais que, colocadas em graus, minutos e centímetros, a gente vai saber o posicionamento dele, que é nada mais, nada menos do que referente à latitude e longitude, né? Então a gente vai saber se ele tá pro sul, de acordo com esses números, né? Se ele tá mais pro sul, se ele tá mais pro norte, se ele tá pra cima, pra baixo, né? Então, que rumo que isso vai me dar? Por meio dessas medidas. Vamos lá. Onde a gente vai precisar analisar a topografia? Em construções de residências, casas de 1, 2 andares. Se você for fazer uma horta, isso é extremamente importante, você analisar a topografia, até mesmo para você saber o caimento da água. Se você está plantando num declive, então você tem que ter noção de que, por exemplo, ou você tem que subir um lado do canteiro, né, da sua horta, um declive, então você tem que subir. Você tem que posicionar ele para ele continuar plano, ou saber que você tem que aguar mais essa parte de cima, porque a água tende a escorrer, né, acompanhar essa topografia. E quando você tem... Por que a nossa topografia da nossa cidade, ela tende a descer em sentido ao Rio Paranaíba? Porque as cidades, a topografia em geral, né, quando tem um cursor de água, tende a ter uma inclinação puxando para o lado desse cursor. Por quê? Porque a água, ela só segue o cursor
se ela tiver um caimento. Então, ela segue a topografia, o decaimento. Então, onde ela vai conseguindo achar um caminho mais íngreme, ela vai seguindo. Por isso que a topografia tende a acompanhar, por isso que tende a descer para o lado dos cursores, né? Será que analisar a topografia, saber ler essa topografia é importante para um sistema de irrigação? É extremamente importante, né? Porque você pode tanto ou facilitar ou dificultar, principalmente na hora de captar essa água. Se você faz essa captação de cima para baixo, num terreno que está em aclive, você acha que essa água vai ser mais fácil ou mais difícil? Se tiver embaixo o cursor d'água e você tem que subir com essa água, possivelmente você tem que usar uma bomba. Então você não vai poder aproveitar o caimento do terreno, entendeu? Geralmente, a gente analisa a topografia e faz os levantamentos de dois modos, o plano altimétrico e o altimétrico. O plano altimétrico, a gente mede as distâncias na horizontal. E a altimetria é em altura, certo? A combinação desses dois pontos vai me dar a topografia, ok? A gente pode também tem como medir a topografia por meio de fotogrametria, que é uma imagem de cima, geralmente um levantamento, uma região, que me dá em cores. E por meio dessas cores eu vou saber aonde é o mais vermelho é o mais alto e o mais verde ali pro tom do azul são terrenos mais planos, mais baixos. Drones hoje nos dão topografia, hoje a gente tem drones já capazes de fazer isso. As cartas topográficas, se você tiver a carta topográfica de uma certa região e associada junto com uma imagem de satélite, por exemplo, do Google, e jogar num programa, você tem ali as medidas e as cotas de nível daquele lugar, porque ele te dá a noção de quanto que ele está acima do nível do mar, então ele vai te dar uma cota e você vai saber, por exemplo, tá a 935 metros acima do nível do mar. Então você vai saber disso e aí você vai conseguir se posicionar e localizar e trabalhar em cima daquele terreno, né? Aí a gente tem alguns marcos, né, geodásios, que são pontos materiais em coordenadas, conhecidas e monitoradas por via de equipamentos, geralmente são dadas pelo IBGE. E o que é importante na hora de você... Por que é importante, né, você conhecer esse terreno, essa topografia, você fazer análise? Porque isso vai te ajudar, por exemplo, na escolha do terreno, você vai saber se você, num terreno mais íngreme, você tem que fazer um muro de arrimo muito alto, quanto você tem que elevar ou abaixar aquela casa, esse tipo de coisa. Quais são as etapas de elaboração de um projeto? Então, a primeira coisa, eu tô aqui com o terreno e eu vou fazer um projeto em cima desse terreno, desse lote. Beleza. O que eu faço primeiro? Eu faço um levantamento de campo. Eu vou lá e vejo como tá esse terreno. Eu faço um reconhecimento dessa área, tiro os níveis dele. Segunda parte, eu vou pro levantamento topográfico. Eu vou com o aparelho e faço as medições das alturas, tiro o norte, o sul, o leste, o oeste, os rumos, os azimutes, e de acordo com essas análises, o programa vai me dar os pontos, né, que eles têm de nível. Esses pontos de nível nada mais são do que as minhas informações topográficas referente à topografia daquele local. Então, analisando aquela topografia, eu falei um videozinho que eu acho que foi bem legal e bem explicativo para vocês entenderem como que faz essa análise, que foi aquela do perfil topográfico. Então, a gente tem pontos que são as cotas de nível, que são dadas elas podem, não exatamente, elas vão ser sempre de 1 em 1 metro. Elas podem ser de 1 em 1, de 2 em 2, ou de 5 em 5, 10 em 10, mas ou é 1, ou é 2, ou é 5, 10, 15 e por aí vai. Isso vai depender do tamanho da área, do terreno que vocês têm. Então, mas o mais comum é que elas estejam de 1 em 1. Mas nunca, jamais essas cotas de nível, elas não vão estar sendo ditas para vocês, tá bom?
Então, por isso é importante. Depois que você fez esse levantamento topográfico, você vai fazer as representações gráficas. Então, você vai posicionar aquele terreno graficamente em 2D, em planta ou 3D, e vai desenhar aquilo e começar a criar em cima disso. Feito isso, você faz o memorial descritivo, falando do que você, a leitura que você fez. É um terreno em declive, no qual o lado direito está, o lado mais baixo consta no nível 0, o nível tal, e o ponto mais alto está a 40 centímetros acima do nível 0. E depois disso você vai para o projeto em si, né? Essas são as fases. Acho que isso é importante, que eles devem perguntar isso na prova. Eu não sei como vai ser a prova de vocês, porque é online, então... Mas com certeza eles vão perguntar sobre isso, né? A gente tem uma norma para essa parte de topografia, que é a BNT-NBR 13133, né? Ela vai falar do levantamento topográfico, que precisa, quais as técnicas, as medições, como fazer isso. E aí tem uma sequência que ela cita, que é importante vocês saberem para a prova. O que o levantamento topográfico vai nos dar? Primeiro, planejamento, apoio topográfico, levantamento de campo. Aí você faz os cálculos e ajustes, vai lá para a parte do desenho, dos mapas, das cartas topográficas, passa isso para o papel e termina fazendo um relatório. Então, essas são as etapas que você tem que fazer, né, em relação à topografia para tirar o levantamento topográfico. Planejamento, apoio topográfico, levantamento de campo, cálculos e ajustes, desenhos dos mapas, cartas e o relatório, ok? O que você vai precisar de material para fazer esses levantamentos? Geralmente a gente usa trena, baliza. Vocês já ouviram falar em tirar o nível com mangueira de nível? Então, é uma mangueira que você enche de água e posicionada em alturas diferentes, mas com a água nivelada, você consegue retirar o nível, que são as diferenças de alturas. A gente calcula isso em modo altimétrico, tá? Na altimetria, que são medidas de altura. Então, a gente usa trenas, balizas, né? A gente usa o nível topográfico, tem um nível, a mira, né? Que vai medir a distância. Então, você posiciona ela aqui e mede, calcula a altura que ela vai dar no outro ponto e você vai tendo essas alturas, essas diferenças. A gente tem o deodolito, né? Que é um equipamento mais moderno, que você posiciona, aí você precisa de 3, vai tirando nível em posicionamentos diferentes. Ele é um computador que vai te dar os cálculos, te dá isso bem, mas não é que é seguro, ele te dá muito mais informações do que o nível que a trena, certo? A gente tem as estações totais, que são... é como se fosse vários teodolitos, e aí você posiciona ela em 3 estações diferentes e essas estações vão se comunicando, se ajustando para te dar essa diferença de nível, de alturas. E a gente tem o GPS também, que é um equipamento que te dá alguma coisa de nível, certo? Em relação ao levantamento planetimétrico, né, ele vai te dar ali, quando você vai trabalhar com azimuth, que são ângulos nas horizontais, e as distâncias, que são as taquiometrias, né? Então, você trabalha com a distância horizontal e a taquiometria. A gente vai ter coordenadas em X e Y, para achar o planetimétrico, que foi o que eu fiz com vocês no videozinho. E a gente sempre parte de um ponto referencial. Lembra que lá no vídeo eu coloquei para vocês a cota tal, considera um ponto nível 0 para vocês se orientar? Esse é um ponto referencial, é um ponto que você aborda, o que você digamos assim, vai escolher, né, um ponto, uma referência para você começar a fazer análise daquele lugar. Então, posiciona esse ponto 0 como um ponto de referência e vai linkando os outros para você até mesmo facilitar a sua análise. Então, você vai saber se está subindo 10, descendo 5, se você vai subir 1 metro, 2, 3 e assim por diante. Que mais? Vamos ver.
As precisões geralmente são milimétricas, então as diferenças são muito poucas, né? E cada projeto é único, cada sítio, cada casa tem uma coisa diferente, certo? O que mais que a gente pode falar aqui de importante para vocês? As cartas topográficas que eu te falei, cada região tem a sua, e o site do IBGE, ele disponibiliza vários mapas de acessos públicos, cartas que já são pré-elaboradas e são tiradas por meio de satélites. Então, isso é disponibilizado e você pode acessar e baixar a carta do Brasil inteiro que você quiser, tá bom? Então, aí a gente viu que o plano altimétrico é medido em distâncias na horizontal, a altimetria mede distâncias de alturas, né, o nivelamento de alturas, então, e o plano altimétrico, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, vocês lembram de eu falar assim pra vocês? Pega a plano altimétrica da cidade tal, que são você tem as curvas de nível e ao mesmo tempo que você tem elas posicionadas na horizontal, caminhando de 1 em 1 metro, você tem elas subindo de altura na vertical. Então, você tem a planetimetria, que são as cotas de nível ali em 2D, e ao mesmo tempo você tem essa noção em 3D, que é a altura. Então, essa combinação de horizontal e vertical, a gente chama de planioaltimetria, tá? Planimétrico, horizontal. Altimétrico, altura. E plano altimétrico, a combinação dos dois, certo? A gente pode ter essas medidas dadas em termos de irradiação, então elas vão me dar em termos de radiação, ou, por exemplo, terreno irregular, isso vai ser uma triangulação, então eu vou posicionando essas medidas em triângulo para eu conseguir os ângulos desse terreno irregular. Ou pode ser por interseção também. Então, eu ponho um ponto e elas vão se interligar em algum ponto ali. E isso vai me dar... isso vai me gerar uma medida que vai me dar um posicionamento desse terreno. Que mais? Mas que eu posso falar para vocês que é importante aqui, horizontal, vertical, a gente já falou dos materiais, de como é que faz o levantamento altimétrico, que vai me dando por alturas, né? O que mais que é importante? Vocês conseguiram entender as curvas de nível que vai saindo de 0 ali, que elas são nível do mar, sobe de 1 em 1. A gente tem essas linhas intermediárias, que elas são dadas de 1 em 1. E de 5 em 5 a gente chama as linhas mestras. Ou pode ser que, como o terreno é muito grande, essa medida vai subir de 5 em 5 e a curva mestra vai ser de 10 em 10, por exemplo. Mas elas sempre vão estar, por exemplo, a mestra ou mais escura ou uma cor diferente. E as demais linhas comuns, elas estarão sempre mais finas e uma cor mais clara, possivelmente. Isso aí é uma representação gráfica das curvas de nível, certo? E elas que vão nos indicar se o terreno tá subindo, descendo e se tá fazendo uma montanha, é só saber ler elas, tá? Isso aí não tem erro, é bem tranquilo. Vou colocar alguma coisa aqui para ajudar vocês. Aí, o que mais que a gente pega, como que eu faço um perfil topográfico? Foi o que a gente fez naquele vídeo. A gente tem ali a planta baixa, as cotas de nível, né? E aí você vai linkando elas, só que subindo com as alturas. Você sabe que cada uma sobe de 1 em 1. Não é isso? Então, você tem curvas de nível. Não sei se vai dar pra ver aqui. Vamos supor aqui, eu tenho curvas de nível. Aqui eu tenho algumas curvas de nível.
um desenho bem grosso só pra vocês entenderem. E aí eu sempre passo um corte, eu determino uma linha onde eu quero linkar para mim saber se isso tá subindo ou descendo. Essa aqui eu vou considerar a minha linha mais alta, minha topografia mais alta e essa mais baixa. Eu sei que daqui pra cá sobe de 1 em 1 metro, então aqui pra cá tá subindo 3. Então aqui, como vai ficar o meu perfil? Olha só o que eu vou fazer. Se eu sei que ela tá subindo, então eu vou linkar 3 linhas aqui. Eu vou começar no ponto mais baixo, que é esse aqui, tá vendo? E aí eu vou subir para esse, que ela vai subir 1 metro. Então eu vou subir aqui e aqui eu vou subir 3. Então eu tô subindo. Aí, olha só o que acontece aqui nesse ponto. Aqui pra cá é o mesmo que esse, então aqui é 3, 3 e 3. Então aqui vai ficar reto. Ó, olha o que eu fiz. Então eu sei que é 1, 2, 3, 3, 2 e 1. Então aqui eu subi 1, 2, 3, 3 e agora eu vou descer, porque tá descendo 2. Então tá descendo mais 1 metro aqui, eu vou descer 1 metro aqui. Então, essa parte que eu achurei, essa aqui é minha topografia. Então, eu desenhei uma topografia de um morro. Então, independente se esse número aqui é 400, 900, ele tem que ser 491, 492, 493 ou 489, para eu saber se está subindo ou descendo. Ele nunca vai ser diferente disso. E aí, eu linkando isso e fazendo o perfil topográfico, eu vou saber exatamente como está se comportando esse terreno. Eu posso testar em vários pontos que isso não vai me mudar. Pode ser que me tragam, que eu consiga fazer perfis diferentes se essa topografia for diferente. Mas isso vai depender do local, aí eu faço de um perfil. Lembra que eu falei para vocês fazerem traçar esse perfil em diferentes... dos diferentes lados, fazer com todos os lados aquele detalhe de puxar a linhazinha e subindo de um em um. É isso que vocês têm que fazer para analisar um terreno, certo? Que mais que é importante aqui? Então a gente já sabe das curvas mestras, as intermediárias. E uma coisa que é interessante é vocês saberem que os rios sempre vão estar cortando essas curvas de nível no ângulo de 90 graus. Ok? Então, eles são um ponto mais baixo do terreno. Os rios, lembra que eu falei? São sempre os pontos mais baixos. Por isso, a topografia vai caindo e tende a fazer uma aclive nos rios. Certo? Vocês já viram uma linha que quase fica em cima da outra? O que isso significa? Significa que quanto mais próximo uma linha tiver da outra, mais acidentado vai ser esse terreno. Ou ele vai ser mais inclinado em aclive, ou ele vai ser mais alto. Uma montanha, por exemplo, quando elas estiverem mais próximas, quer dizer que essa altura ela está muito íngreme. Quanto mais longe, mais plano tende a ser esse terreno. Não é que ele tende a ser, é que quer dizer que 1 metro assim, a distância desse ponto para cá em 1 metro do que assim, quer dizer que essa inclinação é maior, entendeu? Então ele vai ter um acidentado maior, tanto para cima quanto para baixo, certo? Isso é importante, gente, isso possivelmente eles vão perguntar na prova. Tá. A hypsometria. O que é? É um mapa de atitude. Então, ela vai te dar curvas de nível colorido. Então, você vai saber por meio dessas cores. Geralmente é vermelho, azul, verde e cinza, laranja, uma coisa assim. Mas o vermelho sempre é o mais forte. E quanto mais claro, vai suavizando, entendeu? Então, você, por meio dessas cores, você vai identificar que aquele terreno, aos pontos mais fortes e mais vermelhos, eles vão estar ou mais acidentados ou menos. Isso é a hypsometria, certo? O que mais que é importante? Hypsometria.
cartografia, isso daqui são informações que vão nos dar sobre o terreno, né? Cartografia, que é a carta topográfica desse terreno. A gente tem o SIG. O que é o SIG? É um conjunto de informações que vai te dar acerca da topografia, que envolve levantamento planiométrico de altura, tanto de plano quanto de altura, as imagens de satélite, os corpos, a infraestrutura viária e infraestrutura hidráulica e elétrica. Então, são todas essas combinações dentro de um mapa. Então, é o conjunto dessas informações. Geralmente, isso é um serviço público, serviço que todos os planos diretores e leis de ocupação de solo de cidades elas têm que ter. Elas precisam identificar a vegetação e a característica dessa vegetação e junto com ela a topografia. As topografias, as construções, elas podem ser um ponto de interferência na topografia, principalmente o que a gente faz hoje no terreno, são pontos de interferências, porque a gente acaba tendo uma topografia ali, que é a propriamente do terreno, né, uma topografia original, e a gente acaba mexendo nessa topografia. Como, Rayane? A gente mexe nessa topografia quando a gente possivelmente pega uma terra e faz corte e aterro num terreno, e aí você retira parte dessa terra, coloca e insere outras amas para você deixar ali um terreno plano ou com uma topografia diferente daquela original. E é isso, por isso nossas construções elas são vistas como interferências construtivas, né? Porque a gente vai mexer no terreno e colocar ali nesse ponto uma construção. Isso pode interferir nas características do solo, por exemplo, na capacidade mecânica, porque você está misturando um solo que não é o próprio solo daquele lugar, então você está tirando um solo de outro, inserindo num outro solo que possivelmente, e com certeza não vai ser o mesmo, porque o solo muda muito, com diferenças de 2 em 2 metros pode ter diferença de solo. A gente, então, vai mexer nessas características mecânicas. A gente pode afetar o lençol freático se a gente não souber a quantidade que a gente está mexendo ali. Por isso é importante fazer o estudo de sondagem do solo. E a gente mexe em outras características também. As fundações são